Olá, bem-vindos de volta ao primeiro minicurso Inglês Vivo. Muito bom encontrar vocês aqui de novo, afinal, estamos nos encaminhando para o fim dessa semana. Hoje, a nossa quarta aula gravada. Amanhã vai ser o nosso último encontro, antes de sábado. Afinal, sábado teremos a nossa live. E eu estou bem animada, como já falei para vocês antes, de poder, então, encontrar vocês, para que a gente possa conversar, tirar dúvidas, responder perguntas, enfim, conversar sobre esse assunto que é tão interessante, tão apaixonante, pelo menos para mim, não sei para vocês, quero ouvir de vocês justamente na live, o que vocês acharam dessa história toda, né, desses 4 estágios do desenvolvimento da língua. Bom, como eu já disse anteriormente para vocês, esse é um assunto que é muito importante. Se você é pai ou mãe que quer ensinar inglês em casa, é muito importante que você consiga identificar em que estágio do desenvolvimento da língua estrangeira está o seu filho, para que você possa, então, conhecer as técnicas e as ferramentas para ajudá-lo a chegar até o próximo nível. Nós já falamos anteriormente do primeiro estágio, que é o estágio da pré-produção, quando o nosso filho ainda não fala, né, só escuta, e tem ainda uma compreensão bastante mínima daquilo que ele, né, ouve. E depois falamos, então, do segundo estágio, que é o estágio da produção inicial, é quando o nosso filho já vai estar dando ali respostas, né, com uma palavra, em alguns casos 2 palavras, e a compreensão dele começa a aumentar. Ainda é limitada, mas já melhorou. E hoje, então, vamos falar sobre esse terceiro estágio, que é o estágio do surgimento da fala. Quando, de fato, o nosso filho vai começar a falar de uma forma mais articulada, estruturando ali as suas primeiras frases no inglês ou em qualquer outra língua. Muito bem. Então, vamos lá. Quais são, então, as características desse estágio? Começando, então, com a compreensão. Como é que anda, então, a compreensão do nosso filho nesse terceiro estágio? Então, nesse momento, o nosso filho ele já desenvolveu uma boa compreensão. Ele ainda não entende tudo aquilo que ele ouve, mas ele já entende bem, né? Então, você vê que a gente foi já evoluindo, né? A gente estava no mínimo, passamos para o limitado, agora chegamos no bom. Então, o nosso filho entende bem aquilo que ele ouve. Então, isso é uma característica muito clara desse terceiro estágio, tá? E vamos lá, né? O que mais? O nosso filho, então, né, ou o nosso estudante, enfim, nesse terceiro estágio, ele já está começando, né, como eu falei para vocês, né, a produzir frases. Frases simples, mas frases, tá? Então, por exemplo, usando aquele tema, né, que a gente estava falando anteriormente, né, da fazenda, I like milk, né? E é uma frase, né? A gente tem aí, né, uma estrutura correta e é uma frase bastante simples, mas é uma frase. I like milk, I like cheese, I like chocolate, por exemplo. E que mais, né? O nosso filho, ele também ele está se permitindo produzir, né? Então ele está falando já bastante e, consequentemente, também está cometendo muitos erros, né? Erros de gramática, erros de pronúncia. Então, nessa fase é super comum, né, que apareçam esses errinhos aí, esses desvios no percurso, mas que fazem parte, né? É normal, faz parte do processo, é assim mesmo, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre o que a gente vai fazer com esses erros, mas inicialmente vamos só, né, dar uma olhada nesse panorama. Então, erros de gramática e pronúncia, muitos erros. E depois, por fim, a gente tem também uma outra característica que geralmente nesse estágio, o nosso estudante, o nosso aluno, enfim, ou nós mesmos, se nós estamos nesse estágio, não entendemos muito bem piadas. É um detalhe assim a mais. É uma piada em inglês, talvez você não vá entender exatamente. Bom, então assim, já que a gente viu, né, um pouco as linhas gerais desse estágio, vamos partir então para a ação, né? Ver quais são as estratégias, quais são as ferramentas
tipos de atividades que a gente poderia propor, então, para uma criança que esteja, então, nesse estágio. Então, assim, basicamente, o que a gente tem? A gente tem, né, essa pessoinha que já está produzindo as suas frases e a gente tem que estimular para que ele continue usando essas frases, certo? Temos que continuar puxando para cima. Então, a gente vai fazer perguntas que estimulem, de fato, respostas com mais de uma palavra. Então, a gente vai perguntar, por exemplo, perguntas com why, né? Por quê? Why? Perguntas com how, a gente vai perguntar também. Explain, vamos pedir para eles, né? Why, how, explain. Por quê? Como? Explique, certo? Então, realmente provocando que o nosso filho fale, certo? Que ele não consiga responder com uma palavrinha só. Bom, vamos lá. Então, quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Vou compartilhar aqui minha tela. Já mostrei para vocês anteriormente esse posterzinho aqui, que está disponível lá na amostra gratuita do Inglês Vivo, mas não dá para ver muito bem aqui no vídeo, né? Então, vou mostrar para vocês a imagem aqui na tela do meu computador para que vocês tenham uma visão melhor. Bem, então esse aqui é o pôster que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Essa gravurazinha aqui. E antes de comentar com vocês, né, que tipo de perguntas a gente poderia fazer, então, para uma criança que esteja no terceiro estágio, que é o estágio do surgimento da fala, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre que tipo de pergunta a gente faria, então, para crianças nos estágios anteriores. Assim, é uma forma também de ver se vocês estão aí antenados, estão prestando atenção. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma criança que está nesse estágio da pré-produção. Ou seja, eu tenho uma criança que ainda não produz oralmente, ela ainda não se comunica verbalmente em inglês. Ela responde através do corpo dela, ela faz atividades, por exemplo, apontando, circulando, fazendo gestos, enfim, né, participa nas músicas e tudo, dança, mas ela ainda não está, né, falando, né? Muito bem, então tem essa criança que eu vou fazer, né? Inicialmente eu vou apresentar esse pôster para ela, eu vou ficar, não sei, né, 4, 5 dias mostrando, né, esses diferentes elementos, né? Eu vou apontar aqui, vou dizer, this is a pig. This is a sheep. This is a lamb. This is a horse. This is a tree. This is a house. Não exatamente uma casa, mas tudo bem. Enfim. E o que a gente vai fazer, né, nesse momento? A gente vai apresentar, então, esses elementos para ela, só mostrando, comentando, apontando. A gente pode falar também sobre o som desses animais, né? E, enfim, né, despertando o interesse dela para essas imagens. Daqui a pouco a gente pode começar, então, a verificar se ela está apreendendo aquele conhecimento, fazendo algumas perguntas. Então, a gente vai dizer, do you see a cow? E o que ela vai fazer, né? Ela vai lá e vai apontar para a vaquinha. Se eu pergunto para ela, do you see a sheep? Ela vai lá e aponta para a ovelhinha, né? Ou mesmo eu posso pedir para ela apontar mesmo. Posso falar, point to the horse. Ela vai lá, aponta para o cavalo. Enfim. Depois, né, para uma criança que esteja no estágio já da produção inicial, né, que ela vai me responder com uma ou duas palavras, geralmente, né? O que eu vou fazer para essa criança? Eu vou dizer para ela, what can you see? Ao invés de perguntar para ela, né, do you see a cow? Para ela apontar, eu vou perguntar, what can you see? E aí, claro, né, usando gestos, né? Por exemplo, você vai dizer, what can you see? What can you see? É claro que inicialmente o seu filho não vai entender essa pergunta. Então é necessário que você seja o modelo daquilo que você espera dele, como aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Então, what can you see? Ou what do you see? Inicialmente você vai fazer essa pergunta e você mesmo responde, né? Você vai dizer, a cow, a sheep, a horse. What do you see? E aí você espera assim, que ele vai dizer, né? Ou ele vai dizer pig, por exemplo, ou ele vai dizer a pig, ou horse, ou a horse.
What do you see? A cow, né? Então, a gente modela primeiro aquilo que a gente espera deles, depois a gente devolve a pergunta para que eles já, né, vendo como que a gente respondeu aquela pergunta, eles possam, então, responder dentro dessa característica de uma ou duas palavras, que é o esperado desse estágio. Já falando do segundo, tá? Da produção inicial. Agora chegamos no estágio desse surgimento da fala, né? Em que os nossos filhos já estão lá construindo frases, né? Embora sejam frases simples, são frases. Então, tudo bem eu perguntar para essa criança What do you see? Depende. Por quê? A gente precisa ter cuidado aqui. Porque pode ser que seu filho responda cow. E respondeu, né, a pergunta. What do you see? A cow. Está respondido, né? E não ajudamos, né, que ele praticasse, então, o uso da frase completa, digamos, né? Então, a gente poderia usar, então, um outro tipo de pergunta aqui nesse caso, ainda com what, por exemplo, né? Ao invés de dizer what do you see, eu posso perguntar what animals live in a farm? What animals live in a farm? E aí o seu filho vai poder responder, por exemplo, cows live in a farm. Horses live in a farm. Sheep live in a farm. Certo? Então você vai estar estimulando, né? Se o seu filho, por exemplo, já está um pouquinho mais para frente, até se ele já está tendo contato com o texto em inglês, né? Eu já falei com vocês que a gente começa com o ouvido, mas mais para frente, sim, a gente pode ir introduzindo o texto. Se seu filho já está, por exemplo, com esse contato, ele pode até... Você faz uma brincadeira, se você escreve num cartaz, por exemplo, e coloca assim um espaço em branco, e depois, né? Live in a farm. E aí você pega várias gravuras, né? De vaca, de cavalo, de qualquer coisa. Para que o seu filho pegue aquelas imagens e vá completando, né? Por exemplo, horses live in a farm. Você tem lá um espaço em branco, né? Live in a farm. Aí você pergunta pro seu filho, what animals live in a farm? Aí você pede que ele pegue, então, aquelas imagens e vá completando. Horses live in a farm. Pigs live in a farm. Certo? Então, a gente está estimulando que ele continue, então, produzindo frases. Tudo bem você pedir para o seu filho responder perguntas que exijam até respostas mais sofisticadas, né? Que não sejam assim com frases tão simples. Mas não está tudo bem que você pergunte para o seu filho, nesse terceiro estágio, perguntas que ele responda só com uma única palavra, tá? Porque assim a gente estaria jogando muito baixo. A gente tem que puxar os nossos filhos para cima, levar eles para o quarto estágio, certo? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês outra coisinha. Então, antes só de passar para o outro slide que eu quero mostrar para vocês, me entendam bem, né? Não é que isso seja algo que precisa ser levado assim muito a ferro e fogo, do tipo, não pode perguntar what you see para um estudante no terceiro estágio. Não é isso. Você pode perguntar what do you see para um estudante no terceiro estágio. Só que se ele responder só cow, por exemplo, você precisa ajudá-lo, né? Você precisa ser para ele modelo, né, de uma estrutura correta da frase. Então, se ele simplesmente disser cow, você fala para ele assim: wow, very good. I see a cow. What do you see? I see a cow. I see a horse, por exemplo. Então, a gente pode sim, né, fazer algumas dessas perguntas, que às vezes ele dá uma resposta em só de uma palavra, desde que a gente consiga, né, ser modelo e repetir para eles de volta aquela frase, só que, né, desenvolvendo um pouquinho mais. Claro, seu filho falou cow, what do you see? Cow. Você não vai chegar, não pode falar cow, você tem que falar uma frase completa. Não, você não vai fazer isso. Já falei isso com vocês anteriormente. Vai comemorar com ele, vai elogiar o bom trabalho que ele fez, afinal ele acertou, só precisa desenvolver um pouquinho mais. Então, você vai dizer lá para ele, I see a cow, e vai ajudá-lo a inserir aquela palavrinha que ele falou dentro daquilo que é esperado desse estágio, dentro daquilo que ele consegue, né? E é justamente inserir isso numa frase, né, completa, embora simples. Muito bem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um outro slide que eu preparei,
que é da turma online do Inglês Vivo também, né? As imagens são da turma online do Inglês Vivo. Vou mostrar para vocês algumas ideias de perguntas que vocês poderiam fazer também com esse tipo de imagens para crianças no terceiro estágio. Vamos lá. Então, vou recapitular então aqui esse assunto. Da mesma forma que eu mostrei o pôster anterior, vamos tentar trabalhar o que a gente poderia fazer com os estágios anteriores aqui, para vocês já irem se exercitando, né? Então, eu tenho aqui esse leite, né? Então, eu poderia dizer, né, para o estágio anterior, né, da produção inicial, né? What's this? E a resposta que eu espero é milk, certo? Mas para o estudante já no terceiro estágio, eu já posso, né, exigir um pouquinho mais dele. Então, o que eu poderia dizer, né? A gente falou, né, na lição anterior, né, a gente comentou um pouco sobre essa pergunta, né, de where does milk come from, né? De onde vem o leite? Então, isso é uma discussão anterior que você precisa ter com o seu filho, né? De onde vem o leite? Que o leite não vem das galinhas, ele vem das vacas, claro que vem de outros animais também, além das vacas, mas para nossa compreensão aqui é suficiente falar da vaca. Então, anteriormente você já teria falado isso, né, com seu filho, por exemplo, e depois você poderia chegar para ele, né, e fazer algumas perguntas, por exemplo, né? What does the cow make? What does the cow make? The cow makes milk, certo? Ou what does the hen make? The hen makes eggs, certo? The cow makes milk, the hen makes eggs. Só que aqui é o mesmo problema, né? Você pode também fazer essa pergunta, what does the cow make? E o seu filho responder, milk, né? Uma única palavra. O que você vai fazer? Você vai repetir para ele de novo, né? Reformular aquela frase. Você falou, what does the cow make? Ele vai dizer, milk. Aí você fala, the cow makes milk. Very good. Certo? Então, se ele respondeu com uma única palavra, você repete a palavra, né? A frase completa para estimulá-lo, né, a responder de uma forma mais, né, estruturada. E falando um pouquinho, né, sobre o lugar da tecnologia, né, nisso tudo, um comentário que eu queria falar para vocês, né, porque vocês sabem que a gente está falando um pouco em paralelo, né, entre esses três estágios, esses 4 estágios do desenvolvimento da língua e também do uso de tecnologia. Então, uma dica, né, que eu queria dar para vocês, né, uma coisa que é bem legal, né, da tecnologia nesse sentido, uma coisa super positiva, é o nosso acesso, né, para praticar pronúncia. Gente, isso é muito, muito, muito valioso, né? Você pensa antigamente, né, como é que funcionava, né? Você, sei lá, você comprava um livro, muito antigamente só o livro mesmo, para ter acesso à pronúncia, só você arrumando um estrangeiro para conversar com você. Depois, né, você começou a ter acesso, de fato, a áudios de uma forma mais, né, interessante. Você tinha fita cassete, tinha CD, enfim, né, mas ainda assim não é algo tão fácil de você encontrar, né? Você precisa ir numa livraria, talvez especializada, uma loja que venda aquele material didático específico, ou mesmo sair do seu país para comprar em outro país. Então, era uma coisa um pouco mais complexa e não era a palavra que você queria. Por exemplo, eu tenho dúvida na palavra bear, né? Urso, bear, né? Você não sabe se ela fala beer, cerveja, ou bear, urso. Então, assim, é difícil, né? Uma palavra específica, assim, você procurar no CD, né? Às vezes não tem aquela palavra naquele CD. Então, como é que você faria, né, para meio que saber a pronúncia disso? Claro que existem livros também que eles têm eles mostram detalhadinho, né, como seriam os sons ali daquela palavra, mas mesmo assim tem gente que ainda sente necessidade de ouvir, né? É importante. Então, a tecnologia, ela pode ser muito importante para nos ajudar e, nossa, ela facilita demais esse processo, né? Por exemplo, uma dica que eu dou para você, né? Se você tem dúvida de uma palavra específica, você pode usar 2 ideias. Vou mostrar para vocês aqui também. Deixa eu compartilhar aqui outra parte. Só um pouquinho. A primeira sugestão, então, quando você tem
dúvida de uma palavra específica, né, da pronúncia dessa palavra, é usar o tradutor do Google. Parece assim uma sugestão um pouco engraçada, mas nem todo mundo sabe que o tradutor do Google ele tem uma ferramenta, né, de que ele faz a leitura daquela palavra. Por exemplo, aqui, né, air, que a gente tinha falado. Então, além dele traduzir, enfim, você pode selecionar aqui essa opção e você escuta. Ou então, por exemplo, se a sua dúvida é bear e beer, você poderia colocar aqui beer. Certo? E outra possibilidade também é o YouTube, porque existem vários canais de americanos, ingleses, enfim, vários falantes nativos de inglês até. E é sempre bom, né, pra gente poder pegar uma pronúncia bem boa, ouvir um nativo, ou alguém que tem uma pronúncia bem próxima à pronúncia nativa. E aí você colocar aqui no YouTube também, ajuda muito, né? Você coloca a palavra que você tem dúvida, por exemplo, bear, e aí ao lado você escreve pronunciation. E você encontra vários vídeos que você pode ouvir. Praticamente todas as palavras que você escrever aqui, ó, escreveu lá pronunciation, provavelmente alguém já fez um vídeo. Então, isso é uma ferramenta que ajuda bastante. Por que eu tô falando disso, né? Justamente porque eu já falei isso aqui anteriormente, mas a pronúncia é uma coisa muito, muito, muito importante, né, nesse processo de aquisição, de aprendizagem de uma língua estrangeira, tá? E nesse sentido também, né, uma outra ferramenta muito boa que tem são as aulas online, no sentido de que você possa, então, ter contato com um professor nativo ou um professor que tem uma pronúncia boa, correta do inglês, para que aquela pronúncia, né, forme a sua própria pronúncia. Aquele que ensina inglês, ele está modelando a pronúncia daquele que escuta. Então, por exemplo, se você está querendo ensinar inglês em casa, se a mãe pronuncia melhor, que a mãe faça isso. Se o pai pronuncia melhor, que o pai faça isso. Ou se os dois não pronunciam tão bem assim, ou preferem que um professor, uma outra pessoa faça isso, também é uma opção válida. Por quê? Né? Porque uma palavra que a gente escute, né, pronunciada incorretamente, a gente pode carregar essa palavra assim ao longo da vida, né? Porque é aquela primeira, sabe aquela ideia, né? A primeira impressão é a que fica. Isso funciona bastante com pronúncia também. É que nem o seu sotaque, por exemplo, né? Você fala, sei lá, eu sou carioca, né? Embora eu more em Curitiba. Claro que existem cariocas que, vivendo anos e anos e anos em Curitiba, acabam perdendo algumas coisas do sotaque, mas outras não, ficam. Né? Eu tenho minhas próprias teorias sobre isso, mas geralmente as pessoas não perdem o próprio sotaque. Né? Claro que tem algumas alterações, algumas coisas ficam mais suavizadas, mas em geral é muito difícil, né, você perder o seu sotaque. A mesma coisa também quando a gente ouviu muitas vezes uma palavra pronunciada de uma forma incorreta. É difícil você tirar, né, aquela imagem, não é exatamente uma imagem, mas aquele som daquela palavra que você tem com você. Então, por isso que vale muito a pena também ter um cuidado assim especial com isso. E essas são as vantagens da tecnologia, né? A gente pode conferir a pronúncia lá no Google, no YouTube, a gente pode também ter aulas online e poder, então, trocar, né? Ouvir um professor com uma boa pronúncia que pode, então, modelar essa nossa pronúncia, a pronúncia dos nossos filhos. Mas vamos voltar aqui ao assunto que eu estava falando anteriormente com vocês sobre esse nosso slide. Então, claro, né? A gente pode fazer essas perguntas, né? What does the cow make? The cow makes milk. Mas tem sempre esse riscozinho, né? De que o nosso filho vai responder só milk. E a gente tem que modelar para ele, né? A gente tem que ser modelo, né, de uma gramática correta, tem que ser modelo de pronúncia correta, porque o nosso filho vai aprender mesmo por imitação. E modelo também de estrutura, de frase, né, nesse sentido. Então, a gente poderia também utilizar, né, seria bem interessante, né, com esse terceiro estágio, que a gente pensasse, assim, em algumas perguntas que pudessem, de fato, provocar, né, frases mesmo, né, mais interessantes, né, dos nossos filhos. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, deixa eu mostrar aqui.
A gente conversou, né, na turma online do Inglês Vivo sobre, enfim, né, o leite, né, que o leite vem da vaca e tudo, né, que a vaca faz o leite nessa partezinha especial do corpo dela, que em inglês chama-se udder. Udder. É U-D-D-E-R. Udder. Udder. Então, por exemplo, a gente poderia ter conversado assim, né? This is milk. The cow makes milk. The cow makes milk in the udder. In the udder, here. E a gente poderia também comentar, né, que para que a vaca produza leite, ela precisa também beber, muita água, né? E depois de um tempo, né, conversando sobre isso, você poderia perguntar para o seu filho, né, how, né? Lembra do how? Como? Eu falei para vocês no início, né, que é uma palavrinha bem interessante para esse terceiro estágio, né, que faz o nosso filho falar bastante. How does the cow make milk? How does the cow make milk? Uma pergunta interessante, o seu filho poderia responder. The cow drinks a lot of water. The cow makes milk in the udder. Enfim, a gente poderia estimular, né, que ele fosse, então, descrevendo, explicando um pouco esse processo de uma forma bem legal. E também uma outra ideia com how, né, que eu queria deixar para vocês, é o seguinte, isso. Na turma online do Inglês Vivo, né, com os meus alunos, a gente está fazendo isso de uma forma um pouquinho diferente, porque os meus alunos, eles ainda estão, né, a turma online que está rolando agora, eles ainda estão no segundo estágio, né, então o que eu espero dos meus alunos do Inglês Vivo, né, das turmas que estão agora, né, acontecendo, é justamente que eles respondam com uma ou duas palavras, assim, geralmente. Então, por exemplo, e isso é muito interessante também, né? Porque, enfim, a gente, deixa eu falar aqui com vocês mais de perto. Eu falei com vocês, né, que no Inglês Vivo Turma Online, atualmente, né, os meus alunos estão, em geral, ali nesse estágio segundo, que é o estágio da produção inicial. Eles já falam, mas geralmente respondem com uma ou duas palavras, eles ainda não estão com essas frases mais simples, né? Essa turma tem um mês, mais ou menos, de estudo, e eventualmente aparecem sim algumas frases, né? E você percebe também que existem alguns alunos que têm mais facilidade para já começar a produzir essas frases simples, às vezes alunos que já tinham um estudo prévio, já tinham estudado inglês anteriormente, né? Porque a gente tem alunos de diferentes idades, diferentes situações, enfim, diferentes famílias, diferentes cidades, diferentes tudo, né? E, às vezes, alguns têm mais facilidade do que os outros também para já iniciar a incluir as frases, né, na sua produção oral. Isso é muito, muito, muito bom. Por quê? Né? E essa é uma grande vantagem também, né, que eu tinha falado anteriormente para vocês, da tecnologia, quando ela proporciona essa interação. Porque quando eu tenho crianças, né, no caso a turma online do Inglês Vivo, né, de 7 a 10 anos, eu tenho crianças de idades diferentes. E eu tenho, então, níveis, né, de língua que também podem ser diferentes no sentido do inglês, né? Se de repente alguma dessas crianças, por exemplo, de 10 anos já estudou inglês antes, né, ela vai ter um nível que às vezes, né, tá mais avançado do que a outra de 7 que ainda não estudou, né? Mas, claro que a gente procura colocar, né, as crianças que já têm mais ou menos uma possibilidade, né, de aprenderem juntas, né, nada muito discrepante. Mas, quando a gente tem essas nuances, também é muito, muito bom. Por quê? Porque você pega crianças todas iguaizinhas, né, no mesmo nível, não é tão legal. Porque quando você tem uma outra criança de um outro nível, essa criança, ela vai ser modelo para aquelas outras crianças. As outras crianças vão ver como aquela criança se comunica e vão imitá-la, né? E essa criança também, né, que é o modelo, ela também se sente valorizada, ela se sente, nossa, né, eu tô aqui, eu ajudo os meus amigos, eu tô aqui, eu sou referência. Ele se coloca, assim, nesse papel um pouco de mentor ali,
né? E é muito bom também, né, para a própria autoestima da criança. Então, todo mundo sai ganhando nesse ambiente de idades diferentes e possivelmente níveis um pouquinho diferentes também, nada muito discrepante. E é algo que a tecnologia também pode proporcionar dentro de um ambiente assim, né, como esse que a gente tem falado aqui com vocês, que é um ambiente que promova a interação entre pessoas. Não é porque eu tenho uma tela que eu deixo de ser humana, não é verdade? Eu não vou ficar conversando com um computador o dia inteiro, eu preciso conversar com outras pessoas. E que bom se essas pessoas, né, tiverem um pouquinho de diferença no nível, um pouquinho de diferença de idade, para que justamente elas possam conversar e agregar mais, né, no conhecimento umas das outras. Até esse é um dos problemas da escola hoje em dia, né? Se a gente for analisar, existem escolas que são multisseriadas, mas as escolas que não são, se você for ver, né, isso é muito ruim para o próprio desenvolvimento da língua materna, né? Porque, assim, né, as criancinhas que têm todas ali a mesma idade, elas sabem, né, que elas falam qualquer coisa e todo mundo entende. Então, não preciso me esforçar. Né, o mínimo esforço possível está valendo. Já se eu tenho, né, um ambiente multisseriado, né, em que eu tenho crianças de idades diferentes, vai acontecer a mesma coisa. Os mais velhos vão procurar falar de uma forma mais clara, mais explicada, para que os pequenos entendam. E, ao mesmo tempo, os pequenos vão imitar a forma que os mais velhos falam, que é, sim, mais sofisticada do que a forma que geralmente eles falam, né? Porque eles são menores. Então, esse ambiente multisseriado, ele promove um ganho muito grande de ambas as partes, tanto dos menorzinhos quanto dos maiores. Então, voltando, né, ao assunto que eu estava falando com vocês, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Se você tem, por exemplo, né, um ambiente assim, meio que se você tem dois filhos, né? E um desses filhos você sente que está no estágio 2, né? Que é o estágio de responder com uma ou duas palavras, e o outro filho já está começando lá, né, suas primeiras frases, você pode também fazer perguntas de acordo com o estágio em que eles estão. Você pode usar o mesmo material, mas fazer perguntas direcionadas a cada um que possam ajudá-los nas suas necessidades concretas. Então, por exemplo, se você tem aqui essa imagem aqui, né? Você pode chegar para o seu filho do estágio 2 lá e chegar para ele e falar, né? This is chocolate. Do you like chocolate? Yes, I do. Or, no, I don't, né? Então, o seu filho, né, do estágio 2, ele vai falar yes. O seu outro filho, você já vai começar a incentivar que ele diga yes, I do. Or, no, I don't. Mesmo o seu filho do segundo estágio, né? Se ele falou yes, você responde yes, I do. Não tem nenhum problema, né? Você está já sendo modelo para ele também de uma frase mais simples, afinal você quer que o seu filho do segundo estágio vá para o terceiro. Né? Então, ou por exemplo, você está aqui, this is yogurt. Is yogurt made of milk? Yes, it is. Yogurt is made of milk. This is an apple. Is this made of milk? No, it isn't. It's not made of milk, right? Enfim, você pode fazer isso com diversos elementos, como a gente tem também. Mais uma ideia também que eu queria trazer, focando especificamente no estágio 3. Se você só ficar nisso, né? Do you like chocolate? Is chocolate made of milk? Ele pode continuar no yes, yes, yes. E a gente precisa incentivar que ele, né, desenvolva, desenrole o carretel. Então, o que a gente vai propor, né? A gente poderia perguntar para ele. Claro, anteriormente você precisa ter falado sobre isso. Você não pode perguntar para o seu filho uma coisa que você não ensinou para ele anteriormente. Vamos combinar. Então, se você vai perguntar para ele isso que eu vou propor agora, você precisa ter um pouquinho de background antes. Então, você pode perguntar para ele, né? How is chocolate made? How is chocolate made? How? Lembra do how? Então, ao invés de perguntar para ele, né? Is chocolate made of milk? Chocolate é feito de leite? Você pode perguntar para ele, how is chocolate made? Né? Como o chocolate é feito? Então, você já vai ter explicado para ele anteriormente, você vai simplesmente, né, esperar que ele descreva esse processo e ele vai dizer, chocolate is made of milk, sugar, cocoa, enfim. E é isso.
Espero que vocês tenham gostado, então, deste nosso encontro de hoje. Amanhã teremos, então, a nossa quinta e última aula gravada, que vai ser entregue aqui por e-mail. E no sábado teremos o nosso sexto encontro, que vai ser, então, ao vivo, nessa nossa live lá no Instagram. Eu estarei esperando vocês às 9h15 com dúvidas, perguntas, ideias, enfim. Espero vocês lá e até amanhã!